Também aí. Então diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abrão, ou provou Deus a Abrão, e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque, seu filho. E tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Somente até aí. Depois eu vou decorrer os demais versículos. Pode tomar o teu assento, por gentileza? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Bendito seja o teu nome. O chamado missionário exige obediência total. O chamado missionário exige obediência total. Missão é entrega. Missão é esforço. Missão é dedicação. Missão é lágrimas. Missão é oração. Missão é renúncia. O missionário não questiona, ele obedece. Quantos estão comigo? Isso é muito importante, porque não tem como fazer missão sem se doar, sem se entregar, sem chorar por almas, porque missões é a batida do coração de Deus. E quando a gente olha para esse texto que nós lemos, eu olho aqui para o Abraão, patriarca, mas eu olho aqui nessa noite como aquele missionário. O missionário que Deus escolheu. O missionário que Deus vocacionou. O missionário que Deus olhou para ele e disse: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Gênesis capítulo de número 12. Sai aí do meio da tua parentela. Capítulo de número 11, os últimos versículos, após a morte de Abrão, seu pai Terá, ele estava em Harã. Aí o capítulo 12 de Gênesis, verso 1 em diante, Deus chama ele: deixa tudo, deixa a tua parentela, vem para a terra que eu te hei de mostrar, te abençoar-te-ei, serei contigo, te darei vitória. Nós vamos ver ali as promessas de Deus para o missionário Abraão. E Abraão tinha naquela feita 75 anos de idade. E o texto vai dizer que quando Ismael nasce, ele tem 86 anos de idade. Só que Ismael não era o filho da promessa.
O filho da promessa é alguém que ainda vai nascer. Abraão, ele pensa que Eliezer, o Damasceno, seria o seu herdeiro. Só que não é ele. É alguém que vai nascer do ventre de Sara. Esse vai ser o filho da promessa. Então Abraão, ele passa por esse processo, esse tempo de espera, esse tempo do cumprimento da promessa. Só que a gente observa, justamente nesse texto que nós acabamos de ler, que Deus vai chamar Abraão para um tete a tete. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos entender que Deus vai nos provar. E ninguém gosta. Ninguém espera isso de um Deus. Deus vai me provar, vai provar a tua fé. E é essas lições que eu quero aqui aprender com você aqui nessa noite. Quando obedecemos a Deus em fé, Ele revela sua provisão e fidelidade em nossas vidas. Sua fé vai ser provada. Mesmo você não gostando, Deus vai te permitir certas coisas para ver, na verdade, aonde está o nosso coração. Nós olhamos para esse texto de Gênesis 22, a gente vai perceber e vai entender o quê? Que o final foi um final vitorioso. Nós sabemos disso. Nós sabemos. Nós sabemos que Deus não queria o Isaac, o filho. Deus queria provar Moisés na sua fé. Por isso que eu estou mencionando para vocês que missões ou ser discípulo de Cristo é em ser disposto, estar disposto a entregar o melhor, o Isaac. Quantos estão entendendo isso? Nós sabemos que Deus vai intervir, porque Deus estava olhando o coração e a entrega de Abraão. Mas Abraão estava disposto. E é isso que está em evidência aqui. Que Deus está olhando para a nossa fé. Como está a tua fé? Como discípulo do Senhor. Como um missionário de Deus. O missionário, ele precisa deixar a sua geografia para poder ir para um campo. Levar a família. Se ele tem família, ele leva toda a família. Ele está confiante nesse Deus. O Deus da provisão. O Deus que me abençoou com o nascimento do Isaac. O Deus que me abençoou, que fez promessa. É o mesmo Deus que vai te dizer aqui, você está disposto a ir? Será que o que eu te dei é mais importante do que eu? Essa é a palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. Nesse culto de missões. Nós sabemos que Hebreus capítulo de número 11 vai falar dos heróis da fé. Abraão está lá. Justamente por causa desse ato. Porque ele não negou o seu filho. Ele estava disposto a entregar. E lá o texto vai dizer que Deus então viu. Hebreus 11, 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. O que é o Isaac para nós hoje? O que simboliza ele hoje? O que representa ele hoje? Estamos diante de um Deus que nos sustenta, de um Deus que nos esconde na sua aljava, de um Deus que nos protege à direita, à esquerda, à frente, atrás, em cima.
fraqueza, mas é um Deus que diz, olha, eu sou contigo. E ainda diante disso temos a dificuldade de entregar o nosso Isaac. O Isaac pode ser no nosso tempo. O Isaac é aquilo que me custa. O Isaac é o meu vaso de alabastro. O Isaac é aquele tempo que eu não quero abrir mão. Sabe, o sofá me rouba da presença dele. O futebol me tira da presença dele. Coisas seculares me roubam da presença desse Deus. Me rouba da presença de um Deus que me sustenta. Se nós formos olhar um pouco a biografia, depois do nascimento de Isaac, Abraão vai ficar muito tempo sem oferecer sacrifício. E aí está o porquê que Deus o chama para oferecer um sacrifício. Ou seja, Deus chega e diz, estou com saudade de você. Porque oferecer holocausto, sacrifício era comum, era necessário. Jó oferecia sacrifício por seus filhos, por cada um deles. E Deus agora chega porque para um homem que tanto queria ter um filho, que tanto apresentou diante de Deus a causa, Deus chega para ele e diz, vai nascer. Mesmo que Sara tenha 90 anos de idade, mesmo que você tenha 100 anos de idade, eu sou Deus que prometo, eu cumpro. Aleluias! O que Deus te prometeu, Ele tem sido fiel com você. Aleluia! Ele tem sido fiel conosco. E se não cumpriu ainda, a falha não é de Deus. Somos nós. Precisamos reconhecer isso. E a primeira coisa que eu vejo aqui no texto é que Deus prova a fé de Abraão, ou de Abraão. Porque Deus quer nos ensinar. Você tem fé mesmo? Porque às vezes falamos que temos fé. Mas qual o nível da nossa fé? Será que acreditamos mesmo que Deus ainda hoje opera milagres? Que Deus ainda hoje muda decretos? Precisamos crer que tudo é possível aquele que crê. Diga glória a Deus por isso. Por mais que a situação seja desfavorável, eu encontro aqui no verso 1 e verso 2 do capítulo 22 de Gênesis, você pode acompanhar comigo, um Deus provando a fé de Abraão ao chamá-lo para um teste dificílimo. Deus vai lhe pedir algo dificílimo. Algo que ele até então não havia enfrentado. Abraão já tinha experimentado desafios antes, mas este era o maior de todos. Tiago 1, Epístola Universal, Tiago, capítulo 1, verso 2, vai dizer assim, Tiago, meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. É o Evangelho. É Deus chegando e dizendo assim, olha, é necessário. Eu tenho que lhe pedir alguma coisa, Abraão. E é interessante que Deus prova Abraão para forjar a fé de Abraão. Sim ou não? As lutas que você já enfrentou, deixa eu correr aqui, porque o tempo não para. As provas que você enfrentou contribuiu com o teu crescimento, sim ou não? Doeu, mas contribuiu. Você chorou, mas contribuiu. Você se decepcionou, mas você aprendeu. Não é isso, gente. Ou é só comigo? A gente tropeça, mas a gente se levanta e Deus abre outra porta e a gente vai caminhando. Então você aprende. Porque no que nós não podemos é nos apegar à pedra. Ficar agarrado, abraçado nessa pedra. Isso jamais.
Mas decepção, prova, problema, é o que você mais vê na Bíblia. É o que você mais vê é Deus dizer, ei, vem para o deserto. É aqui que eu vou te preparar. Vem, ô Jeremias, desce na olaria. Deixa eu conversar com você. Ô Daniel, estou permitindo vocês serem levados para o cativeiro, porque eu estou trabalhando. Deus prova a nossa fé. Só que nós estamos vivendo diante de uma geração que não quer ser provada. Como que o ferreiro para trabalhar com o ferro, ele precisa levar ele no fogo, no forno, para ele moldar ele. Ah, pastor, mas é assim. Deus está trabalhando com Abraão, Deus está trabalhando com você, Deus está trabalhando comigo. O missionário não questiona, ele obedece. E Abraão, ele diz o quê? Eis-me aqui. Ele diz, eis-me aqui. Olha aí o verso aí. Letícia, coloca para nós. Gênesis 22, você acompanha comigo. A resposta de Abraão é imediata, gente. Porque o missionário não questiona, ele age, ele obedece. Lembra de pastor Jeremias Pereira, há anos atrás, ele disse, olha, quando o Senhor te disser, senta aqui, não procura cadeira não, você só senta. Senta no chão, senta em qualquer lugar. Não procura nada. Porque é a realidade, a resposta de Abraão é, eis-me aqui é prontidão. Não sei até então o que o Senhor vai me pedir, matá-los. Mas eu estou dizendo, eis-me aqui. Estou disponível. Irmão, eis-me aqui está direcionado ao quê? Eu estou pronto, eu estou disponível. Não sei qual é a missão, mas eu estou, eis-me aqui. É se apresentar. Se apresentar depois de algo que foi feito, não é eis-me aqui. Eis-me aqui é se apresentar antes da execução de qualquer tarefa. É chegar e dizer, eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, pastor, eis-me aqui, estou pronto, disponível. Isso é o eis-me aqui. Prontidão. Abraão, ele entende isso. Ele não questiona, ele não tem argumento, mas ele obedece. Ele se levanta cedo, ele se prepara para cumprir a ordem divina. É o que Deus espera. Prontidão no servir a Ele. Prontidão ao executar a ordem que Ele tem para nós. Prontidão em estender a mão. Prontidão em carregar, sabe, as talhas com água, sem questionar. Vai lá, enche essas talhas de água. Servo não questiona. Missionário, ah não, Senhor, eu não quero ir para Moçambique, que é muito longe. Não é indireta não, tá? É só mensagem mesmo. Não quero ir. Não tenho green card. Aí Deus dá o green card. Não é isso, Donizete? É. Bridge. Não vai a pé para missões, vai de avião. E por aí vai, mas deixa isso para lá. O missionário age sem demora. Pois, por quê? Repito mesmo. Por quê, pastor? Por quê? Não, tá muito fraco, não vou responder não. Por quê, pastor? Por quê, pastor? O missionário age sem demora, porque ele sabe que vidas dependem da sua resposta. O missionário, ele não pode esperar. Por quê? Porque tem gente morrendo lá fora. Tem gente com fome lá fora. Eu conheço já, sabe, a padaria. Eu era um mendigo e eu conheci a padaria de Jeová. E agora eu preciso voltar lá e dizer, olha, eu sei aonde tem alimento para vocês. Sai da rua, sai dessa vida. Jesus vai mudar a tua vida como mudou a minha.
Eu não posso esperar. Abraão, ele, sabe, um missionário que ele tem uma fé inabalável, ele se apresenta, ele diz, olha, eu não posso, eis-me aqui, prontidão. Prontidão. Outra coisa que eu vejo no missionário Abraão, que ele diz, eis-me aqui, ele está pronto, ele não questiona, ele se apresenta, ele é obediente. A gente consegue encontrar isso. Uma pessoa que está determinada em servir ao Senhor. Porque o texto vai dizer, você acompanha, Gênesis 22, que ele pega o Isaac, que o Isaac não é um menino. O Isaac, ele tem aproximadamente entre 15 a 30 anos de idade. Está aí, eu não vou colocar uma idade fixa, mas ele não é um menino que vai carregar a lenha nas costas. É ele que carrega a lenha. E a gente olha aqui, ele dizendo, Abraão, vamos lá, pega os moços na caminhada de 3 dias. O texto diz isso. 3 dias para ele chegar e olhar e avistar o Monte Moriá. Caminhada de 3 dias. Tempo suficiente para pessoas como Abraão, se ele não tivesse determinado, mudar de ideia. Quantas pessoas mudam de ideia? Não levanta a mão, mas quantas pessoas você viu começando bem e parou? Quantas pessoas você viu avivado, animado, encorajado? Pessoas perfeitas, pessoas preparadas, que você olhava e dizia, olha aí, tá. E parou. Aceitou o chamado, Deus vocacionou, Deus chamou, estava indo bem, parecia a igreja ali, os irmãos da Galácia, em que Paulo escreve dizendo, ei, o que aconteceu com vocês? Vocês estavam caminhando bem? O que encantou vocês? O que fascinou vocês? Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo de número 3. O que encantou vocês? Fascinou vocês? E agora vocês estão voltando à circuncisão, voltando para trás, voltando. Não. Muitas pessoas pararam, gente. Mudaram de ideia. Acharam difícil demais ser um missionário. Acharam difícil demais ser um discípulo. Ah, não, tem que carregar a cruz. Eu não quero a cruz. Mas a cruz você vai trocar por uma coroa no grande dia. Diga glória a Deus. Quem não carrega a coroa não tem cruz. Não, quem não carrega a cruz não tem coroa. A cabeça da gente tem que processar tudo rápido. Quantos estão entendendo isso? A cruz é necessária. E Abraão, o encontro em Abraão aqui é isso. É uma caminhada longa. Mas eu estou decidido. Não, estou decidido. Eu disse a eles aqui, eu vou até o fim. Eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou ficar na beira do caminho. Eu não vou deixar o meu carro acabar o combustível. Eu vou permanecer nessa caminhada. Porque o meu Deus é comigo. Ele está vendo a minha obediência, a minha entrega, a minha dedicação. Ele é o provedor. Caminhada de obediência. Uma maratona exige pelo menos 2 coisas. Um atleta precisa de quê? Resistência. Resistência está relacionada a treinamento. Ele adquire, ele treina. Ele tem agora uma resistência. O que mais precisa de um atleta? Foco. Porque não adianta ter resistência e não ter foco. Tem pessoas que começam, tem resistência. É forte. Mas perdeu o foco. Desiste. Tem tudo para chegar no final, gente. Tem tudo para chegar do outro lado. Mas perdeu o foco. Isso é vestibular. Perdeu o foco. As pessoas hoje não sabem o que quer. Não é isso? Perderam o foco. Um atleta, um missionário, ele não perde o foco.
Você não pode perder o foco. Você tem, sabe, um objetivo. O céu nos espera. Diga glória a Deus por isso. O céu te espera. Muitas pessoas dependem da sua atitude de fé, do seu posicionamento. Caminhando aqui para finalizar. Submissão agora de Isaac. Deus, agora nós vamos ver no texto uma conversa de pai e filho. É isso que você vai ver? Agora é o pai e o filho. Abraão chega para os moços e diz: olha, nós vamos. Eu e o menino, eu e o moço, eu e o Isaac. Nós vamos adorar e voltaremos. Olha isso aí é maravilhoso. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui, porque tem coisa que é só nós. E eu e o mancebo, ou Isaac, ou o moço, iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Certeza. Ele entende. Missionário, ele tem convicção. Ele é submisso à vontade do Eterno. E ele entende. E ele tem essa fé ativa. Nós iremos e voltaremos. Mas ele sabe o que Deus chamou ele. Sim ou não? Ele sabe. O Isaac ainda não sabe. O Isaac até então ele está indo com o pai como se fosse o quê? Papai vai me ensinar como é que faz sacrifício. Papai vai me ensinar como é que adora. Papai vai me ensinar como é que faz o sacrifício. Então Isaac vai. Aí nesse meio tempo, Isaac carrega a lenha. O Isaac aqui, ele tipifica Cristo. Indo pro Gólgota. E ele está indo, carregando. E ele faz uma pergunta pro pai. Eles estão indo, conversando, subindo um monte. Ô pai, eu estou vendo aqui a lenha. Olha a pergunta. Eu estou vendo o cutelo, está na mão do senhor. Estou vendo a corda, estou vendo tudo. Mas não estou vendo o cordeiro. Que sacrifício é esse que não tem uma oferta? E a resposta de Abraão é o quê? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus vai preparar, meu filho. Eu creio. O missionário que crê, irmão. Eu creio que Deus vai agir nessa situação. Diga glória a Deus por isso. Eu não sei, irmãos, porque as pessoas estão preocupadas com como é que vai ser. Eu disse: eis-me aqui, mergulhei. Escute, você não pode mergulhar em rio raso. Você vai ter um traumatismo craniano. Mas se você mergulhar no rio de Deus, aleluia, você vai ver maravilhas lá embaixo. Você vai ver coisas maravilhosas. Se coloca de pé, eu tenho que finalizar. Porque já tem uns irmãos olhando para mim meio assim. Isaac carrega a lenha. Uma criança segura a mão do pai ao atravessar a rua, confiando completamente. Sim ou não? Vem cá, pega a mão aqui. Tadeu, não é isso? Pega a mão da Lívia. E ela vem confiante. Não é assim? Ronaldinho era assim comigo, eu dizia: pula! Vai pular. O risco que estava correndo. Mas ele pulava. Por que ele pulava? Ele pulava porque ele confiava. Confiava. É isso que a gente precisa entender. Deus não vai te colocar. Deus te coloca você até em lugares perigosos. Mas Ele não te abandona, Ele está lá. Ele está lá. Ele permite. Romanos capítulo 8, verso número 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito.
Coopera. Ele permite. Mas ele diz assim, eu estou contigo. Estou contigo. Quem confia no Pai não teme o desafio da jornada. É Ele que abre a porta. É Ele que fecha a porta. É Ele que capacita-nos para derrubar o gigante. Mas Ele quer ver o teu posicionamento. Ele quer ver o seu agir. Ele quer ver se você acredita mesmo. Ele quer que nós venhamos colocar a nossa fé em ação. O missionário, irmão, quantos testemunhos certamente você já ouviu de missionários que não tinham o que comer na mesa, mas eles tinham uma voz profética e um joelho dobrado orando ao Eterno. Aleluia. E eles terminavam de orar e o que Deus fazia? Mandava alguém enviar o alimento. Eu creio que nosso Deus é o mesmo Deus que ainda envia corvo para alimentar o seu profeta. Amém. É um Deus que cuida. É o Deus da provisão. É um Deus que opera maravilhas. É um Deus que quando o riacho seca, Ele tem um alimento, aleluias, um pão ali na brasa, um peixe, para você comer e caminhar 40 dias e 40 noites. Eu creio nisso. Quantos aqui vive na provisão de Deus? Amém. Provisão de Deus. Você tem que viver na provisão de Deus. Você faz o que você tem que fazer, mas a provisão vem do Eterno. Yes. Deus poupou Isaac, sim ou não? Vou fechar aqui para mim não ver mais nada. Deus poupou Isaac, sim ou não? Deus queria Isaac? Responde para mim. Não. Deus pede. Mas Deus queria, na verdade, ver o que estava no coração do Abraão. Entenda uma coisa. O que está sendo difícil, para me finalizar, o que está sendo difícil para você entregar, Deus não quer. Deus não quer. Foi Ele que te deu. Ele só quer fazer você se desapegar dessas coisas. Vocês estão comigo? Amém. Não sei se está comigo. Porque, irmão, a tendência nossa é nos apegar. É viver uma vida que sem risco. Lembra que eu disse para vocês há poucos dias? Eu quero fazer planos, mas não pode haver risco. Não, isso não é evangelho. O evangelho é risco. É risco. Você corre risco. E o que Deus está dizendo é, olha, eu não quero o teu Abraão, o seu Isaac, Abraão. No sentido aqui, conjecturando agora, Deus pede ele se prontifica, e Deus está olhando para a atitude dele, os 3 dias caminhando, pegou o menino, não falou nada com a mãe, porque a mãe ia atrapalhar o negócio todo. Porque mãe é assim com o filho, não é? Mãe acaba atrapalhando, no sentido de, não, no meu bebê ninguém toca. E Deus está dizendo assim, não fala nada para Sara não. Pega o menino e leva. E o Abraão pega e leva. Ele está caminhando, podia recuar e não recua. Ele chega lá e ele amarra o filho. Ele põe sobre o holocausto, sobre a pedra. E diz, filhinho, o Senhor proverá. Amarra ele. O menino está quieto, o menino se deixou ser amarrado. Submissão ao Pai. Seja feita tua vontade. Ele aceita. E quando tudo está pronto, Abraão pega o cutelo e o Senhor brada dizendo, não faça mal. Aleluia. Glória a Deus. Você chegou até aqui, Abraão. E é isso, não, olha, olha o cordeiro aí, olha o cordeiro aí, olha o cordeiro aí. Ei! Deus já tem preparado tudo. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Oh, aleluia. Levante as suas mãos. Eu quero. Vamos adorar, Letícia. Oh, eu quero convidar você. Eu quero fazer uma oração. Mas
Término de tudo, nós finalizamos tudo. Corre aqui à frente. Você pode vir aqui. Você que deseja, vem aqui à frente. Aleluia. Eu quero liberar mais uma palavra profética sobre a tua vida. Você não vai ser enganado. Você não vai se apegar nessas coisas. Maior é o nosso Deus. Se você tem que se apegar a alguma coisa, se apega a Deus. Quer se apegar a alguma coisa, se apega a Deus. Se apega a palavra dele. Se apega o reino. Se apega a cruz. Você quer ver a resposta de Deus? Se apega a cruz. Se ache só a ti. Ele está te forjando. A tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me. Você pode dizer isso. Você pode dizer, Senhor, usa-me, eu quero ser usado, eis-me aqui. Deixa Ele usar na tua boca, deixa Ele usar nas tuas mãos, deixa Ele te usar. Fonte sobre as águas, soma-me no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mas eu tenho que ser sincero, vai correr risco. Vai correr risco. Quando eu cheguei aqui, risco. A gente não sabe, mas o Senhor está dizendo, eu cuido, eu estou cuidando, eu estou aplainando os caminhos, mas eu estou provando a fé, estou forjando você, estou preparando você, porque é coisas grandes que eu quero fazer na sua vida, e para isso às vezes eu te tiro do meio da parentela, Abraão. Eu te movo, eu mudo a rota para você. Mas me dê o Isaac, me dê tudo, me dê a segurança, me dê sabe, a segurança, me dê um controle aí, um controle nas minhas mãos. Não sei se você está entendendo essa noite. Sabe quando a gente pega o controle da Elisete e fica com o controle mudando, caçando alguma coisa, Jane? O Senhor está te dizendo, eu te tomo do controle hoje da tua existência. A sua vida está nas minhas mãos. Nas minhas mãos. Eu te dou no controle da tua vida. Entenda isso, que sem mim nada podeis fazer. Não pode fazer nada sem mim. Aleluias. Transforma-me. Enche-me.
pedindo. Até quando? Me entrega tudo. Quero ser usado da maneira que te agrada, de qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ficar pensando como que vai ser. Ah, meu Deus, como que vai ser amanhã? Como que vai ser? Ninguém quer. Todo mundo quer segurança. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite, mesmo quando você perde o controle, eu sou o Deus do controle que estou te guardando. Glória a Deus, aleluia. Mesmo quando você não sabe como que vai ser, e é bom que você não saiba como que vai ser, para você não atrapalhar aquilo que eu quero fazer na tua vida. Ah, não sei se você está entendendo isso, gente. Depois eu tenho que até assistir isso de novo. Porque quem dá direção é a nuvem. Quem dá direção é Deus. É Ele que vai na frente, porque você não sabe o caminho. É Ele que vai direcionando. Ele diz, olha, eu estou te direcionando à terra prometida, a terra que emana leite e mel. Eu vou destruir os seus inimigos, os fariseus, os jebuseus, os zeus, seus inimigos. Eu derrubo eles e te levo e te coloco e te introduzo dentro da terra. Mas para isso, me obedece, acredite, veja o que ninguém está conseguindo ver. Tenha fé de Abraão, tenha uma fé genuína, porque pessoas vão chegar e vão dizer, você sempre me ouve dizer isso, a América está ruim para quem já desistiu. Qualquer lugar é ruim para quem já desistiu. Mas tem muita gente. Quando você está do lado de alguém positivo, alguém que acredita, alguém que tem fé, ele mexe com você. Ele incentiva você, ele encoraja você. E ele diz, rapaz, nunca teve tão bom. Eita, glória. Irmãos, nós temos que ser realistas? Temos. Desafios faz parte da nossa vida. Mas eu creio num Deus que vai fazer coisas grandes. Todo cerco produz um mover de Deus. Você está entendendo isso? Toda situação que vem, que tira o nosso controle, ou tira o chão dos nossos pés, é propício para o agir do soberano. Quando o médico diz que não tem jeito, o soberano vem e diz a última palavra. Quando o advogado diz que não tem como, aí o advogado dos advogados chega e diz, eu sei o caminho. As pessoas olham e dizem, ah, mas aí o presidente não tem problema, Deus tem a caneta na mão dele. Mais os 2, 3 irmãos aí, vai. Chega perto aí, vai. Chega aqui, Carla, abraça esse casal aqui, vem cá. Donizete, abraça aqui a Rogéria, abraça aí, Joelson, abraça aí. Abraça aí. Aleluia, profetiza transformação na vida dele, Donizete. Mudança. Deus vai fazer além do que você imagina ou pensa. Eu te amo, Deus de amor. Eu vejo missionários,
Eu vejo homens e mulheres de Deus compromissados com o Senhor, com o Evangelho. Deus de amor, Anuncia as boas novas. Entrega o teu tudo. eu te amo. E digo mais, entrega o teu pouco. Tudo que você tem é pouco. Entrega tudo no altar, porque haverá multiplicação na tua vida. Seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, diz o Senhor. Você quer imaginar? Deus faz milagre. Deus opera milagre.